Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, o atual cenário que está acontecendo agora na política brasileira, em meio a uma pandemia onde o mundo todo se preocupa, o Brasil prova que sempre é possível piorar. Diante de toda essa palhaçada que está acontecendo aí, eu já de antemão mostro para você que quem vai pagar essa conta é você. E literalmente, você já está pagando essa conta. Eu posso provar isso para você facilmente com gráficos. A bolsa hoje, por causa de toda essa treta com o Sérgio Moro, ela caiu. O seu dinheiro agora acaba de valer menos. O dólar já está aí, como mostra a matéria, você pode ver claramente, a mais de 5,70. Então, o sistema age, o sistema arma suas artimanhas e quem paga sempre é o povo. E ainda somos nós que torcemos por quanto pior, melhor. Na verdade, quem trabalha por quanto pior, melhor é o sistema. Quanto mais confuso e mais dividido o povo tiver, melhor. O que está acontecendo é que o Brasil estava dividido entre esquerda e direita nas eleições. Mas agora ela está se dividindo também em pequenos grupos. É aquele grupo que torce para o ministro da Saúde, é o outro grupo que torce para o Bolsonaro, mas agora outro grupo que torce para o Sérgio Moro. O que acontece é que ninguém torce de fato pelo Brasil. Isso é muito fácil de entender, porque tudo isso, ao que nos parece, é orquestrado pela maçonaria. Afinal, todos esses camaradas vivem dentro da maçonaria. E o que a maçonaria está fazendo agora, e a gente já vai entender isso melhor, é garantindo o poder nas três circunstâncias. Se por acaso Bolsonaro continuar no poder, a maçonaria continua governando através dele. Se Bolsonaro sai e Mourão assume, a maçonaria governa através desse, que já é grão-mestre. E se der ruim dos dois jeitos, eles têm uma grande chance também com Sérgio Moro. Eu acredito que se as eleições fossem hoje, não tenho dúvida que Sérgio Moro venceria, se caso fosse candidato a presidente. Mas antes da gente ver essas estratégias globais da maçonaria, que isso é uma coisa global e não nacional, é importante a gente destacar alguns pontos do que a gente pode observar dos nossos problemas internos. Sérgio Moro deixou bem claro que até o PT, que talvez tenha sido o mais corrupto governo que já existiu no mundo, não só no Brasil, o PT, nem mesmo eles chegaram à ousadia de querer interferir no trabalho da Polícia Federal. Se tem uma coisa que ficou bem clara no depoimento de Sérgio Moro, é que até nisso o Bolsonaro queria mudar, como já provou, inclusive, não é? Quem não concorda com o Bolsonaro, quem interfere nos interesses dele e da família dele, que dita de passagem é altamente suspeita, ele tira do caminho dele. E foi o que aconteceu com Sérgio Moro. Só que nesse caso de Sérgio Moro, ele queria que ele continuasse sendo o testa de ferro. Olha, eu vou tirar todos os teus poderes, mas quero que você continue aí servindo de marionete, servindo de testa de ferro. E o Moro não aceitou isso. Eu quero destacar primeiro essa parte onde o Moro fala isso, para você ver a hipocrisia do Bolsonaro. Olha só essa parte onde o Moro deixa bem claro que isso estava acontecendo. Desde 2014, né, na Lava Jato, a gente sempre tinha uma preocupação constante de uma interferência do Executivo nos trabalhos da investigação. E isso poderia ser feito de diversas formas: troca do diretor-geral, sem que houvesse causa, troca do superintendente. Tivemos, no início da Lava Jato, o superintendente Rosalvo Ferreira, que convidei aqui para o Ministério, fazendo um grande trabalho. Depois, sucedido pelo superintendente Valeixo, também nomeado diretor-geral da Polícia Federal, fazendo também um grande trabalho. Houve essa substituição na época foi pela aposentadoria do Rosalvo. E, enfim, foi garantida a autonomia da Polícia Federal, né, durante esses trabalhos de investigação. É certo que o governo da época tinha inúmeros defeitos, aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época, mas foi fundamental a manutenção da autonomia da PF para que fosse possível realizar esse trabalho, seja de bom grado ou seja pela pressão da sociedade. Essa autonomia mantida, isso permitiu que os resultados fossem alcançados. Isso é até um ilustrativo, né, da importância de garantir Estado de Direito, Rule of Law, autonomia das instituições de controle e de investigação.
Exatamente. Se o que a gente observa nos Senhores do Mundo, nas ações deles, é que eles sempre deixam um pouco aquelas pessoas que podem ser algum problema para eles. Acredito que isso é uma lei universal. Existe sempre o bem e o mal. Quando o mal cresce demais e começa a não dar chance nenhuma para que as pessoas boas possam agir, possam contra-atacar, nessa hora Deus interfere. Como esses planos vêm tudo de uma mentalidade só, da do próprio Lúcifer, então eles preferem evitar esse tipo de coisa. Eles deixam sempre ali aquela pequena luzinha acesa, sendo um ponto de esperança para as pessoas. Mas o Bolsonaro, ele não concorda com isso. O Bolsonaro quer controlar tudo, cada ponto ele quer controlar. E aí pega o trabalho dos outros, que foi de toda a polícia, inclusive também da conscientização da população. Vocês sabem que alguns anos atrás o policial era visto como um bandido e o bandido era visto como a vítima. Graças a Deus, todos nós juntos começamos a combater essas ideias esquerdistas que vinham inclusive da própria mídia, eram propagadas pela mídia, mas elas vinham da agenda global, de fato. E aí nós conseguimos mudar o cenário. As pessoas começaram a entender que não é assim que a banda toca. É preciso ter autoridade, é preciso ter leis, é preciso que essas leis sejam cumpridas, porque senão vira bagunça. Então, uma conquista que é de todos nós, Bolsonaro quer pegar para ele e diz: não, é porque meu governo tem menos corrupção, então é por isso mesmo que as taxas baixaram, né? Mas não foi só a taxa de corrupção que diminuiu com Sérgio Moro como ministro. Foi tudo, homicídios, assaltos, tudo diminuiu, porque hoje, embora as leis continuem falhas, não é? Com várias brechas para o bandido se beneficiar, a população, só o fato da população ter mudado a sua maneira de pensar, tá dando mais valor a quem realmente merece, tem dado mais ruim para quem vive na criminalidade, como a própria matéria mostra aí. O número de homicídios diminuiu muito, mas o Bolsonaro quer pegar tudo isso para ele, como ele deixa bem claro aqui, ó. Porque as operações, com muito menos intensidade, apareciam. Mas é óbvio que isso ia acontecer. Se as nossas indicações para ministérios, bancos oficiais e estatais não passavam por indicações partidárias, tá na cara que a fonte da corrupção não era tão abundante quanto antigamente. Agora, onde é verdadeiramente o ponto onde Bolsonaro prova que é um traidor? Onde ele deixa claro que ele não honra, como a gente já falou desde o começo, foi por isso mesmo que nós não apoiamos a campanha dele. Nós apoiamos aqui no primeiro turno o Cabo Daciolo. E no segundo turno nós dissemos para as pessoas que elas não deveriam ir votar, porque o sistema que aí estava não era confiável. O fato delas irem dar o voto delas com aquele sistema que estava ali, sem o voto impresso, estava dando legitimidade a um processo fraudulento, porque na minha opinião foi claro que Bolsonaro venceu no primeiro turno. Ele mesmo já veio a público dizer isso: eu venci no primeiro turno, vocês sabem disso. Agora eu quero deixar bem claro porque Bolsonaro não merece o respeito de ninguém, porque ele é um hipócrita, um cara que não honra a palavra. Escuta aqui o que ele dizia antes sobre a autonomia que daria a Sérgio Moro, que confiaria no trabalho dele porque ele é especialista. Isso era o correto a se fazer. Se você vai dar um ministério a uma pessoa, você deixa ela trabalhar com a equipe dela, ou não. Imagine que eu sou presidente, ou você seja presidente. Nós não somos médicos, não entendemos. Então nós chamaremos o melhor médico que a gente conhece, no caso de nós seria o Dr. Laí Ribeiro, para ser o ministro da Saúde. E nesse caso, deixaríamos que ele trabalhasse com a equipe dele, confiaríamos o trabalho nele e nos conhecimentos dele, ou não. Ou você discorda dessa ideia? Você sabe que o Bolsonaro ele não é especialista em segurança pública, mas mesmo assim, por pessoas que ocupam grandes cargos na segurança pública, está indo contra os interesses dele, que é a proteção dos próprios filhos. Ele quer tirar essas pessoas sem motivo nenhum. Ele não apresenta: olha, eu quero mudar o diretor porque ele é corrupto, porque ele é incompetente, já demos muita chance a esse cara. Não, ele quer mudar simplesmente porque ele quer mudar. Mas o que todo mundo sabe por trás disso, e está na boca da mídia, é que muita investigação dá para ser feita sobre a família dele. E ele não quer isso de forma alguma. Escute quando o Bolsonaro prova que é um mentiroso, quando ele diz que daria autonomia a Sérgio Moro e confiaria nele. Escute. O que eu conversei com ele, que ele terá ampla liberdade para escolher todos os que comporão seu segundo escalão. Ele terá ampla liberdade para escolher todos os que comporão seu segundo escalão.
Cadê o chefe da Polícia Federal? Aquele que vai tratar da questão da segurança. Obviamente não é uma especialidade dele a segurança pública, mas bem assessorado e com a inteligência que ele é peculiar, ele tomar as decisões adequadas nessa área. Você acabou de escutar a declaração dele. Mas agora ele vem em rede nacional e confiando que as pessoas que o elegeram são verdadeiros acéfalos, e eu não concordo com isso. Na verdade, as pessoas foram enganadas. Elas viram que não dava mais para continuar com o PT e estavam certas, não dava, e foram desesperadamente atrás de Bolsonaro. Foram atrás de um cego, uma pessoa vendida, que por isso mesmo eu me afastei dele. Ele mudou todos os conceitos dele, mas a gente vai comentar sobre isso. Veja a declaração dele agora, apostando na falta de conhecimento e até na falta de memória dos seus próprios eleitores. Dizendo, eu posso fazer isso, está dentro da lei. Olha só isso aí, que absurdo. Que falta de respeito com o seu próprio eleitorado. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Ora as bolas, se eu posso trocar um ministro, por que não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. Ele terá ampla liberdade para escolher todos os que comporão seu segundo escalão. Ora as bolas, se eu posso trocar um ministro, por que não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Todos. Por que não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor? Ampla liberdade para escolher todos os que comporão seu segundo escalão. É realmente dar nojo essa situação, família, porque eu me lembro claramente das propagandas, né, eleitorais de Bolsonaro e das pessoas que o apoiavam, dizendo: vamos votar a favor do Bolsonaro e o super-ministro Sérgio Moro. Quem não lembra dessas propagandas? Foi o que mais rolou aí. Não era uma coisa oficial, mas todo mundo elegeu o Bolsonaro com isso, inclusive. Não, olha, o ministro dele vai ser Sérgio Moro. Sérgio Moro tem que ser o ministro da Justiça. Falava isso o tempo todo. E ele já dava vários sinais que faria isso. Ele não podia falar oficialmente. Por causa da Lava Jato, a esquerda poderia usar isso para atacar o que estava sendo feito, o trabalho que estava sendo feito, como até fizeram. Olha, eles fizeram a Lava Jato aí porque queriam beneficiar o próprio Bolsonaro, atacando só o outro lado. Falei sobre a Lava Jato aqui, meus caros irmãos, dizendo que ela não foi feita como deveria ter sido. Vários nomes que eram citados que não eram convenientes, né, para principalmente esse governo que assumiria, que fossem investigados, eles deixaram de lado. Isso é fato. Nós falamos sobre isso. O próprio ex-presidente Fernando Henrique foi citado. E os caras disseram, não, deixa esse pra lá, vamos em cima logo desse aqui. Não sei se por falta de tempo ou se realmente queriam proteger certos nomes. Pra mim foi isso que aconteceu. Certos nomes não queriam que fossem investigados. Talvez porque prejudicaria esse ou aquilo. Você vê também o próprio ex-presidente Michel Temer, ele também foi citado. Mas acabaram que prenderam o cara e depois solta. Então você via que a justiça não estava sendo realmente feita como devia. Mas, pelo menos, serviu para prender uma parte dos caras que foram presos. Porque ninguém foi preso inocente. É aí onde a esquerda realmente mostra quanto podre é. Porque eles querem dizer que os caras não mereciam estar presos. Eles mereciam sim, eles cometeram crime. Eles deveriam defender o que a gente defende aqui. Deveria ter sido preso muito mais pessoas. Mas os que foram presos, já passou da hora de terem sido presos. Como Lula, por exemplo. É um absurdo que ele esteja solto. E aí, meus caros irmãos, o Bolsonaro, para acabar com a sua dúvida se você tinha, mas será que ele não está sendo uma vítima porque ele fez esse discurso emocionado, criando vilões, criando testas de ferro para mostrar que ele é um herói lutando sozinho contra um sistema, quando na verdade ele faz parte desse sistema? E aqui está a grande prova. Ele entrega o Banco do Nordeste à PL de Valdemar Costa Neto, condenado no mensalão, meus caros irmãos. Bolsonaro está fechado com o sistema. Como é que pode uma coisa dessa? Vocês lembram que ele mesmo falou sobre isso? Vamos refrescar a memória, ele falou sobre isso. Vamos refrescar a memória de novo. Eu duvido que eu sentado na cadeira presidencial vai aparecer o senhor Renan Calheiros lá e falar: eu quero o Banco do Nordeste para mim. Eu duvido que isso venha acontecer. A forma de fazer política como foi feita até o momento. E toda a imprensa pergunta para mim: como você vai governar se eu tomar lá da cá? Eu devolveria a pergunta a vocês: existe outra forma de governar ou é só essa? Se é só essa, eu tô fora. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
E aí de repente toma a atitude oposta, que é normal dele. Eu não vou ficar repetindo aqui porque já ficou chato, eu não quero cansar os meus queridos inscritos que acompanham esse canal, que me prestigiam com sua audiência. Eu não quero ficar enchendo eles com as mesmas matérias, mas tem vídeos nossos aqui mostrando claramente o Bolsonaro falando contra a abertura das fronteiras, contra a exceção de visto. E ele fez o que quando assumiu a cadeira? Fez exatamente isso. Deu nossa base de Alcântara para os Estados Unidos a troco de nada. Liberou a exceção de visto para a China, para os indianos, a troco de nada, meus caros irmãos. Quando ele mesmo defendeu durante toda a sua carreira como deputado que isso tiraria empregos, acabaria com a soberania do Brasil. E assim que assume, ele faz justamente o oposto. Foi atrás de vender todos os serviços essenciais do Brasil para a China, que não quis comprar porque sabia do que vinha por aí. A China sabia muito bem disso. Nós falamos disso, olha, Bolsonaro foi vender e a China não quis comprar nada. Por que a China não quis comprar nada? Porque a China sabia que esse quadro que hoje estamos, eu não vou falar o que é, você sabe o que é que a gente está enfrentando, o mundo todo está enfrentando. E você sabe que comprar as coisas quando tem uma crise é muito mais barato, porque a pessoa vende por qualquer preço. Então a China ficou ali, não quero comprar nada agora não. Beleza, valeu Bolsonaro, vai-te embora. O Bolsonaro veio com o rabo entre as pernas. Porque eles sabiam que mais cedo ou mais tarde, ninguém entendeu nada naquela época. E nós falamos isso aqui. Procura o vídeo, eu acho que ainda está no canal, eu acho, né? Porque, pra você ter ideia, até o que a gente fez do Mandetta, do discurso do Mandetta, o YouTube já classificou como inadequado. Eu já tive que tirar um vídeo, inclusive está lá no nosso Telegram, vai estar no nosso Telegram, se não tiver, amanhã você pode entrar lá que vai estar. E é assim, meus caros irmãos, a censura é muito grande do nosso canal. Esse canal já não tem mais inscritos por conta disso. Quando um vídeo ele pega 100 mil, as pessoas começam a assistir mais. Olha, esse vídeo tem 100 mil visualizações, a gente vai começar a assistir. E praticamente todos os vídeos meus que tinham relevância, principalmente política, tiraram do ar. É sempre assim, bateu 100 mil, eles tiram. Eu não sei nem o que eu faço, meus caros irmãos. O que eu faço é isso aqui. Vou tentando explicar, o vídeo pega a audiência e ele sai. É assim. O que eu tenho de vídeo censurado daria pra fazer mais 2 canais com o mesmo número de vídeos desse. É isso que acontece quando a gente fala a verdade. Mas eu tô aqui firme e forte, meus caros irmãos, por cada um de vocês pra mostrar a realidade. Pessoas que acompanhavam o nosso trabalho, elas ficaram contra nós. Olha, vocês são traidores, vocês querem o pior, quanto pior melhor. Sabe, família? Traíram o Dr. Enéas de uma hora para outra, porque estava tendo uma conscientização. Inclusive esse nome de mito, né, se dá a uma pessoa que já não existe mais. O mito da Medusa, por exemplo, uma história assim. E Dr. Enéas foi esse cara, um mito que realmente existiu. Mas os bolsominions foram tão burros que pegaram isso para eles, aproveitaram a crista da onda e puxaram isso pro Bolsonaro. E muita gente foi atrás, é o mito. Não, Bolsonaro nunca foi mito. O que ele fazia era dar respostas que a população queria dar à mídia, e ele fazia isso e foi crescendo em cima de pautas que a gente já falava aqui. Mas muita gente foi atrás, seguiu o cara como se fosse realmente a solução. Inclusive eu me lembro de vários canais dizendo Messias, Jair Messias, gostava de destacar o nome Messias, para dar a entender uma divindade. Você vê que até hoje, elas, enquanto ele fala, ficam dando glória a Deus, amém. Como se realmente fosse uma entidade divina falando com eles ali, com os meros mortais. Eu estou aqui! Então, meus caros irmãos, diante de tudo isso, a gente não podia apoiar um mentiroso, uma pessoa que realmente ia afundar a nação, como realmente aconteceu. Desde que Bolsonaro assumiu, ficava claro como ele dava continuidade à agenda global, sendo elogiado até pelo Michel Temer. É engraçado que os bolsominions, eles desciam o cacete no Michel Temer, né? Competente, traíra, isso, aquilo. Mas ele veio elogiar o próprio Bolsonaro, disse, não, o Bolsonaro está dando continuidade ao meu governo. É fato isso. O ex-presidente Michel Temer não apareceu, hein? Diz que a atual administração federal vai bem porque está dando sequência ao que ele fez. Temer afirmou ter votado em Jair Bolsonaro. Olha as decisões, olha as tentativas de projeto para aprovação do Michel Temer, que Bolsonaro só deu continuidade a isso, meus caros irmãos. Estavam todos dentro da agenda global. Eu até mostrei um trecho, há um tempo atrás, de uma entrevista do Michel Temer, onde ele dizia que fixou pilares, fechou acordos, e qualquer governo que entrasse estaria preso a esse acordo, só teria que dar continuidade. E foi o que Bolsonaro fez. Ele não bateu de frente em nenhum momento com o sistema. Agora, o que ele está querendo fazer agora é garantir a cadeira de poder. Mas, pelo quadro que a gente já falou agora no começo do vídeo, dê no que dê, a maçonaria estará no poder. Seja com a permanência do próprio Bolsonaro no governo, que vão pedir o impeachment dele, com grandes chances dele sair. Nesse caso, quem pode assumir é Mourão.
E na próxima eleição, que já está próximo, né? Falta aí pouco mais de 1 ano e 6 meses, o Moro vem como candidato a presidente e você não tenha dúvida que vai ganhar. Até porque a gente pensa, se fosse hoje a eleição, quais seriam os nomes fortes que a população apoiaria? É óbvio que o mais forte nome que se tem hoje é o Sérgio Moro. Então, meus caros irmãos, essa é a realidade do nosso país. Infelizmente, a tendência agora é piorar. Com toda essa treta interna entre os poderes, o que acontece é a economia enfraquecer ainda mais num momento onde a coisa já é ruim. Então é aquela coisa, né? Fazendo jus ao ditado. Nada é tão ruim que não possa piorar. É o que a gente está vendo literalmente no Brasil. Mais uma vez, a solução para isso, família, é se pegar com Deus, pedir a Ele nesse momento que se compadeça da nossa nação, é dobrar mesmo os joelhos, orar, porque a situação está realmente difícil e pelo andar da carruagem, se não houver uma intervenção divina, se as pessoas não orarem, a tendência é piorar mesmo, meus caros irmãos. Eu sei que tem gente que diz, nossa, Davi, você só dá notícia ruim, mas você quer notícia boa, que seja mentira, que seja ilusão? A gente não trabalha dessa forma aqui. Eu me esforcei no último vídeo para trazer boas notícias para vocês, né, sobre os tratamentos, as vacinas que estão chegando por aí. Eu tenho fé que Deus vai nos livrar desse problema, dessa pandemia que está aí. Eu acho que no máximo em 3 meses, se Deus quiser, e eu oro para isso, a gente esteja se livrando desse problema. Mas vocês não tenham dúvida que o problema da economia existe, foi causado, e com um governo incompetente, maçônico como nós temos aqui, só tende a piorar. Então é isso, meus irmãos, vamos orar, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.